Seja bem-vindo ao podcast Extra Classe. Esta é uma produção da Educação Adventista. Aqui a gente traz conversas que vão além da sala de aula, assuntos pensados especialmente para você que é pai de aluno, pensando em melhorar o seu relacionamento com o seu filho. Está ouvindo o nosso podcast numa plataforma de áudio? Então siga o nosso perfil e se está assistindo pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, já deixe o seu like, o seu joinha e deixe nos comentários também de onde você é e aonde que o seu filho estuda. Bem, o tema de hoje é construindo a autoestima. Meu nome é Gustavo Cidral, eu sou jornalista e para este episódio a gente recebe 3 convidados muito especiais no nosso podcast hoje. A professora Heloísa Fonseca, que é coordenadora do 6º ano ao ensino médio no Colégio Adventista do Portão, em Curitiba. Sim. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui. Também a professora Elisa Amara de Castilho, que é diretora do Colégio Adventista do Bom Retiro, também aqui de Curitiba. Tudo bem, professora? Tudo bem, é um prazer estar aqui participando desse podcast. Seja bem-vinda. Também psicólogo Christopher Valenço, que também é pai de um dos nossos alunos. Seja bem-vindo, Christopher. Obrigado e vamos lá. Muito bem. Quero saber de quando vocês eram crianças ou adolescentes. Eu acho que na adolescência isso é mais latente. Como que era a autoestima de vocês? Vocês tinham autoestima alta? Tinha baixa autoestima? Como que vocês trabalhavam essa questão na época da escola? Você sabe que uma coisa bem interessante, uma história que minha mãe me contou, eu já era uma menininha, né? Ela dizia assim: Elisa, quando você nasceu, eu coloquei esse nome, Elisa, e eu olhei e pensei, essa menina vai ser uma líder. Ela vai mandar nas pessoas. Isso, eu acho que me ajudou assim a construir uma autoestima, porque eu sabia que ela tinha uma expectativa em relação ao meu nome, a pessoa que eu era, né, para ela ali. Acho que foi bem importante, assim, isso me veio agora, me lembrei disso nesse momento. Você vê como as palavras têm... Eu não sei como você é hoje, professora, mas eu imagino que, claro, você não foi no caminho contrário. Acho Sim. que isso te ajudou realmente a criar uma autoimagem positiva, né? Sim. Eu acho que aquela expectativa da mãe dizendo assim, quando você nasceu, eu coloquei esse nome porque eu queria que você fosse assim, né? Então, aquela expectativa que ela colocou me fez bem, me fez entender que eu era alguém no mundo, que eu tinha uma missão, uma responsabilidade. Mas existe ali uma linha tênue também, né, Christopher? Existe. É fácil de ultrapassar a barreira, né? Na verdade, é uma sintonia muito fina, né? Que aí, quando a gente fala sobre a história de sintonia fina, a gente esquece que a gente não faz uma sintonização do rádio, no analógico. É só digital. É tudo no digital. E essa sintonia fina é uma coisa que mexe muito pra gente conseguir ver. Você estava falando ali, eu fiquei pensando assim, quando eu era pequeno, a história era um pouco diferente, porque eu sou do fim do ano. Então, quando eu entrei na escola, eu era literalmente um ano mais novo do que todo mundo. E isso mexe um pouquinho, não na infância, mas na adolescência, aí é legal. Não é legal, não. Mas assim, a diferença é muito grande, porque 6 meses na adolescência, você tem um gap muito grande. É uma diferença de idade muito grande, apesar de ser só um ano. Que depois você passou para a idade adulta, 3, 4, 10 anos, não muda muita coisa. Mas é interessante que exatamente ali a autoestima mexe um pouquinho, porque aí você tem alguns pontos, o que dá para trabalhar, o que não dá para trabalhar, né? E um quezinho a mais para dizer assim, sou dos anos 80, então quer dizer que a minha infância e boa parte da minha adolescência foram nos anos 90, né? Aquela história que era só mato, era tipo isso, mas era uma coisa mais forte, assim, era uma coisa interessante a passar, né? Isso é interessante, eu também sou do final do ano e eu tenho um agravante. Eu sempre fui muito alta, né? Aqui não dá para ter uma noção, mas eu tenho 1,80 m. Eu com 12 para 13 anos, eu já tinha 1,80 m. Então, você olhava todos os meus coleguinhas de turma e eu. Então, e eu era muito mais nova. Eu sou de novembro e por ser grandona, eu acabei entrando antes na escola. Então, me cobravam certa maturidade. Na época da alfabetização, gente, a minha mãe sofreu e sofreu muito comigo.
Por quê? Eu era imatura, mas eu era grandona. Então, durante a vida ali, a minha mãe trabalhou muito bem esse assunto comigo da autoestima, para eu me reconhecer fisicamente mesmo, né? Por ser muito maior e nessa parte da maturidade. E falando em construção de autoestima, existe uma coisa que impulsiona muito, que é o elogio, né? O que a gente diz para as nossas crianças e adolescentes? Mas eu queria entender qual é a diferença de um elogio vazio para um elogio construtivo, né? Um elogio vazio, imagino que seja você é o melhor, você é muito bom nisso. E qual a diferença para um elogio construtivo, que vai realmente fundamentar uma autoestima, que não vai ser arrogância, né? Que não vai ser algo superficial também. Como que a gente pode diferenciar isso? As atitudes que a gente pode ter quando a gente está elogiando é que não podem ser apenas no resultado. Isso é bem importante, porque às vezes os pais colocam, por uma questão até de vaidade deles mesmo, não é nem a vaidade da criança, mas dizer assim, veja só, o meu filho, ele tem a melhor nota da sala dele. Só que daí você criou um negócio e a busca do elogio dessa criança é pela melhor nota. Isso não necessariamente é uma coisa boa, porque você pode ter a melhor nota colando. E aí quer dizer que isso é uma coisa? Não, é completamente vazio. Então faz aquele campo de comparação. O construtivo, ele foca no processo. Então, vamos pensar assim, vazio foca apenas no resultado. Construtivo sempre vai focar no processo. Como, por exemplo, assim, vamos lá. Qual que é o esforço de uma criança que tem uma facilidade muito grande numa matéria que a maioria das pessoas não tem, como matemática? O esforço dela ali, ela tem facilidade àquilo, talvez a família esteja ali em conjunto, tá tudo certo. O resultado para ela não é necessariamente uma coisa tão complicada, visto que o esforço para ela não vai ser muito grande para aquilo. Né? Então dizer que aquela criança, nossa, você foi muito bem, etc., pelo resultado, não muda muito. É importante, mas não muda muito. Mas qual que é o processo que ela fez? Nossa, desenvolveu, vamos continuar na matemática, as continhas de uma maneira muito legal, fez um pensamento diferente, fez uma forma assim, e o resultado também veio, que legal. Mas o mais importante no caso ali é mais qual que é o processo feito, não o resultado obtido. Quando se foca então somente no resultado, só no fim, a criança pode crescer pensando que ela pode usar de qualquer meio para chegar naquele resultado. Dependendo do contexto que ela é criada, pode ser sim. E aí, não importa qual é o caminho. Só que assim, importa, né? Importa muito. O elogio do esforço que você está falando, eu agora linkei aqui, por exemplo, o meu adolescente, ele é excelente em matemática. Muito bom. Ele faz, assim, as atividades dele, vai muito bem nas provas de matemática. Mas ele é muito tímido. Se ele tiver que pegar um microfone, se ele tivesse que estar sentado aqui, misericórdia, ele não iria conseguir isso. Iria, mas teria muita dificuldade. E foi ano passado, na escola, o professor dele de ensino religioso, chegou e falou para ele assim, olha, eu quero que você participe da aula cultural. Branco. Não, porque, olha, vai valer uma parte da sua nota na minha disciplina. E tal, o que tem para fazer? Tem isso. Ele foi lá na frente, pegou o microfone e fez louvor. Para ele, aquilo foi muito difícil. Ele teve um esforço do tamanho do universo para poder participar daquilo. E aí que vem o elogio do esforço. Nossa, você foi lá na frente cantar. Fiquei tão orgulhosa de você. Muito bem, parabéns. O parabéns pela nota 10 na prova de matemática, para ele é uma coisa tranquila, né? Mas o esforço de ter ido lá, pegar o microfone e cantar o que para outras pessoas é algo muito comum, para ele foi um esforço tremendo. Então, olha o elogio. E apesar das duas coisas serem muito importantes, porque o processo está nas duas, obviamente, uma delas, frente ao esforço, à dificuldade dele, nossa, tem um peso maior, né? As duas precisam ser colocadas, mas essa segunda, com certeza, tem uma qualidade na garra maior, né? Professora Elisa, a gente corre o risco de, quando se elogia demais, de maneira errada talvez,
de a criança ou adolescente se esforçar somente pelo reconhecimento e se sentir frustrada quando ninguém fala nada a respeito do resultado? Com certeza, eu acho que tudo que é demais é prejudicial, né? Então, existem crianças que elas são criadas em lares que se elogia para tudo ou para quase nada. E aí ela cria uma dependência emocional de que tudo que ela veste é lindo, tudo que desenha é lindo, tudo que escreve é lindo, tudo que faz é lindo. E ela cria essa dependência emocional e o elogio ele passa a acontecer como uma moeda de troca, então. Então, se eu fiz e ninguém me elogiou, então eu fico frustrada. E isso a gente leva para a fase adulta. Porque quando nós estamos trabalhando, nós adultos, nós não somos elogiados o tempo todo e corremos o risco de nunca sermos elogiados no ambiente de trabalho, né? Então, eu vejo que precisa existir um equilíbrio. E a criança, sim, ela percebe quando esse elogio ele é vazio, quando ele não é verdadeiro. Ela não tá tão bonita assim, a roupa nem é tão linda assim, e ela percebe que aquele elogio não foi completamente franco da parte dos pais, da família, do professor. Então, eu acho que o elogio ele precisa ser pensado também, né? Para não se tornar um elogio vazio e para não se tornar uma obrigação de você estar elogiando o tempo todo e para você criar uma criança que tem esse equilíbrio, que ela aprenda a ser independente emocionalmente. Então, não é porque não me elogiaram que o meu trabalho não foi bom. Né? Não é porque não me elogiaram que o que eu fiz não está correto. Então, ele pode estar correto mesmo sem nenhum elogio e está tudo certo, está tudo bem. E às vezes a gente pega e faz uma situação, você falou de um desenho lá que a criança faz. Às vezes a criança não vai desenhar tão bem quanto uma outra criança que já tem uma habilidade um pouco mais natural e treinada melhora. Mas às vezes o desenho não vai ser graficamente tão perfeito, mas às vezes a história contada ela é muito boa. Então, às vezes um quadrinho pode não ter a mesma qualidade gráfica no desenho, mas a história é boa. E aí, nesse campo, assim, mamãe, papai, você gostou do meu desenho? Eu gostei do desenho, mas daí você ressalta que, tipo assim, só que as suas ideias nas suas histórias, nossa, são sensacionais. Porque daí você mas eu vi o desenho do outro e o desenho do outro é um desenho muito melhor que o teu. Eu falei assim, mas não precisa ser melhor que o teu, né? Se for, que bom. Mas assim, o teu esquema aqui é a história. As histórias que você coloca são muito boas. E aí é construtivo, né? É na personalização daquela qualidade, daquela situação. E é natural, né? E eu concordo com a Heloíse quando ela contou a história do filho dela, né? Eu acho que quando existe um momento de superação, um ato de superação, com certeza precisa ser elogiado. Para que aconteçam mais atos de superação, para que essa criança, esse adolescente, ele consiga sair desse limite dele e ultrapassar esses limites, esses medos, né? Avançar. Então, eu vejo que nesse momento, sim, é um momento, com certeza, que a gente tem que fazer esse elogio sincero pela superação que aconteceu daquele episódio, né? E para a formação da autoimagem da criança, a gente nem precisa falar, né? Tem a nossa linguagem não verbal, né? Um olhar, um abraço, um sorriso ali. E às vezes até que demonstra o contrário, às vezes, do que a gente está falando, né? Tá falando alguma coisa, mas o nosso corpo diz outra, né? Como isso influencia na construção da autoimagem da criança, Christopher? Influencia porque o que acontece? A nossa comunicação, ela vou ser bem sincero, ela é muito pobre verbalmente. Ela é pobre. Tanto em qualidade quanto em dados. Então, assim, a gente comunica muito mais mostrando, falando, tom de voz, se portando, do que propriamente falando. E assim, aí, às vezes quando eu tô falando pra criança, dizendo assim, você já percebeu que a sua mãe, às vezes o seu pai, sabe exatamente quando você tá mentindo? Como é que faz? Lê a mente? Não lê a mente. Ela tá tão acostumada a ver você que ela percebe o que você tá mostrando e percebe o que você tá falando. E como a gente só mente naquilo que a gente está falando, tem alguma coisa errada, então saia lá. E se a criança consegue, se a gente consegue perceber isso na criança, a criança consegue perceber isso na gente.
E nessa formação, o que vai fazer? Tá, está me falando isso por quê? E aí passa a não confiar na validação dessas pessoas que são as mais importantes da nossa vida. É como se fosse assim. A gente... Sabe as coxas de retalhos? Os pedacinhos que a gente vai falar? Pedaço de pano aqui, pedaço de pano ali. Os nossos pais e os nossos familiares em convivência, elas têm os maiores pedaços. E esses maiores pedaços, se eles vêm com alguns defeitos, como é que eles vão compor os restantes? Por quê? Quando você vai pegar um pedaço de pano lá para fazer uma colcha, você vai colocar os maiores pedaços. Pai, mãe, familiares, os maiores. Então eu vou pegar o outro, que é o pai do amiguinho, eu vou pegar o professor, o amigo, o vizinho, e aí o pastor da igreja, diversas pessoas que vão compor estas pequenas partes desta pessoa que está formando lá. Então, se os pais eles trazem um negócio não construtivo e muito vazio, aonde que você vai amarrar? E aí, se você não vai amarrar, espaço vazio é ocupado por alguma coisa. E aí vai ocupar por... Isso, Gustavo, que você falou, quando você falou do não verbal, me veio uma coisa que eu faço muito lá na escola. Eu não tenho como chamar cada aluno o tempo todo e dar um elogio. Tem 1000 alunos naquela escola, né? Mas alguns alunos, eu passo por eles e eles sabem o meu gesto de aprovação ou de elogio. Por exemplo, né? Ou aquela piscadinha. Esses dias atrás tem um aluno que ele estava teimando em não vir com a blusa do colégio. E eu sempre passava por ele e falava assim, querido, a blusa. Ai, professora, é que hoje eu queria vir com essa blusa. Tá bom. No outro dia, querido, a blusa. Tá bom, professor, eu vou vir com a blusa. No dia que ele veio com a blusa, eu não estava no local onde eu sempre estou. E eu o vi de longe. E ele olhou para mim e fez assim. E eu virei. Beleza, que legal. Foi um elogio. Eu não falei absolutamente nada. Mas ele, de olhar para mim, ele sabia que eu estava elogiando a atitude dele. Isso acontece muito conosco. Né? Até com os nossos pais. Por exemplo, teu adolescente, teu filho está lá na mesa, terminou de comer e você vive pedindo para ele tirar o próprio prato. E ele nunca tira. E aí, de repente, você está na frente das visitas, ele levanta, tira o prato e bota na pia. Você vai falar, ai, nossa, filho, parabéns. Na frente das visitas? Não. Mas você pode virar e fazer assim, beleza, que legal, gostei. É um elogio. Não precisa ser com verbal. As palavras, não precisa ser verbal. Excelente. Agora, um mal que tem atingido a nossa sociedade, os nossos adolescentes e crianças, é a distorção da autoimagem, né? Que atrapalha muito e causa uma baixa autoestima. Professora Elisa, como lidar com as nossas crianças e adolescentes das nossas escolas que têm esse problema? Então, a autoimagem, ela é construída ao longo da nossa vida, né? Desde bebezinho lá, a gente vai construindo a nossa autoimagem baseado nas experiências que nós vivemos com a família, né? Existem famílias que são muito positivas, né? Que incentivam e tudo mais. E existem famílias que rotulam as crianças. Você é desastrado, você é atrasado, você come demais. Então, a criança, ela acaba trazendo para ela aquele rótulo, às vezes de um atraso que ela teve, de um dia que comeu a mais, ou de um dia que caiu, que se machucou, que rasgou uma roupa, alguma coisa assim. E a criança, ela acaba absorvendo esses rótulos e isso interfere demais na autoestima da pessoa adulta, né? Então, é aquele adulto que vai trabalhar, de repente ele... eu sou atrasado mesmo? Então, por que eu vou chegar no horário? Porque eu sou atrasado. Então, eu sou desastrado, eu sou desorganizado. Então, ele traz essa questão que acabou ficando, isso não foi trabalhado, né? Então, eu acho que é importante...
conversar sobre essa pessoa, ela precisa se autoanalisar se ela já chegou na fase adulta, né? Com essa autoimagem distorcida, né? Mas nós temos crianças, alunos, sim, que têm autoimagem distorcida. Eu vejo principalmente assim, às vezes, meninas que são criadas princesa. Hoje todas as meninas são princesas, né? Ai, a princesa, minha princesinha, 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 princesinha. Daqui a pouco essa princesinha chegou na adolescência e aumentou o peso. E já não é mais a princesinha. E dela se olha no espelho, ela não enxerga aquela princesinha que criou na imagem dela. E daí como é que ela foge disso? Ela começa a se cortar, ela tem ansiedade, ela come muito mais do que ela deveria, porque ela criou uma autoimagem de uma princesa, só que chegou no momento da vida dela que ela não está princesa. E também não está conseguindo trabalhar aquela questão que é a questão do peso e a questão da imagem, né? Eu acho que essas coisas, elas são, assim, extremamente perigosas para a autoestima, né? E um adolescente ou uma criança com uma autoestima baixa, ele entra na depressão, ele entra naquela moda de estar se cortando, de estar em isolamento social, né? Nós, infelizmente, nós temos alunos que não frequentam a escola, que estão em isolamento social, fobia social, tudo são consequências de uma autoimagem distorcida. O interessante é que a autoimagem, ela faz parte de um processo de identidade nosso. Então, se a nossa identidade, ela já vem com aspectos distorcidos, é aquela história, né? Então, se a gente tá aqui com o copo, se a gente colocar o dedo atrás, dependendo da câmera, você vai ver uma distorção, porque houve uma distorção. Só que a imagem real não é a que está atrás, né? Não é que você está vendo, é a que está atrás. Essa visão, quando você vai ter o campo distorcido ao redor, ele acaba gerando uma série de problemas exatamente por isso, né? E aí, veja só, nós temos a necessidade de fazer parte de um grupo. Do ser humano. Nós precisamos fazer parte de grupo. O que é que acontece quando esse grupo não me aceita? Ou, pela minha autoimagem distorcida e pela identidade que eu tô naquele, eu acho que ela não me aceita. Porque daí eu não estou preparado, eu não consigo fazer aquele processo específico e daí você acaba atrapalhando todo o quesito ali em cima. E é uma dessa situação que gera exatamente isso. Muitas das vezes, a situação já mais fragilizada, junto com uma má autoimagem, e daí já vem com a nossa carga genética, já vem com a nossa situação de vida. Cultura. Sim, pandemia. Classe social, né, tudo isso. Acaba acontecendo nos transtornos piores, que acabam levando para o isolamento, a forma de ficar um pouco mais sofrendo. E assim, esses que estão muitas vezes em casa, eles estão sendo assistidos. De alguma maneira, eles estão sendo assistidos. Assim espero. Mas a maioria, se não para dizer a totalidade dos adolescentes, eles vão passar por isso. As crianças um pouco menos, porque elas ainda têm a questão mais. Criança sabe que é criança tem tamanho de criança tem estrutura, brinquedo, tênis, roupa de criança. Chegou na adolescência, aí não é mais tão criança, mas daí não é mais tão adolescente, mas não é mais tão jovem, e aí a bagunça se instala, né? Eu acho também que quando o adolescente tem uma autoimagem positiva demais, empoderado, né? Eu posso tudo, eu sou demais, eu sou melhor. Isso atrapalha muito o desenvolvimento dele e a integração dele no grupo, porque tudo que os outros falam e contam, o dele sempre é o melhor. A viagem dele foi a melhor, as férias dele foi a melhor, o tênis dele é o melhor, a casa, o carro, tudo dele é o melhor. Aí ele tem problema também nesse grupo que ele frequenta. E é uma ideia errada, vamos lá, uma imagem distorcida, achar que alguém que acha que é melhor do que os outros tem uma autoestima boa. Sim. Porque se tivesse, não precisava estar falando. Fica se autoafirmando. Exatamente. Se você precisa falar que você tem muita coisa, que você tem muito negócio, tá, quem que é você?
Qual que é o teu valor de fato ali? Quem que é a tua autoimagem? E daí, o arrogante, que normalmente a gente coloca como arrogante, ele, em suma, é alguém com uma autoestima muito fragilizada que precisa afirmar de uma maneira extremamente repetida, reiterada e pontual para colocar. É o inseguro, né? É um inseguro. Ele precisa reafirmar o tempo todo que algo que ele não é, mas ele precisa aparecer, né? Exatamente. E essa coisa da imagem, eu acho que é uma coisa ela é tão complexa para o ser humano. Outro dia eu tive que chamar na minha sala um aluno que ele estava com um comportamento totalmente inadequado na sala de aula, indisciplina. Aí chamei ele, começamos a conversar. E eu disse, mas por que você faz isso? Ele me olhou e falou assim, porque eu sou baixinho e eu quero chamar atenção. Então, uma questão de estatura dele, provocando uma indisciplina na sala e um jeito dele se mostrar, se ver e de conquistar amigos. Porque quanto mais gracinha fazia, mais as pessoas aplaudiam e achavam graça. E ele era o dono da situação, o professor não conseguia dar aula. Então, não conseguia dar aula por quê? Porque tinha um ser humano ali o tempo todo incomodando. Mas ele estava incomodando por quê? Por essa questão de distorção de imagem, de achar que ele tinha que estar dentro daquele padrão social estabelecido, que os rapazes precisam ser altos, musculosos e tudo mais, e ele não estava se sentindo bem. Isso precisa ser tratado, né, doutor? Opa, com certeza. Mesmo porque a piada tem o seu momento. Sim. O problema ali não era a piada, o problema era o momento da piada. Ele pode fazer a piada, contanto que ela não ofenda nenhuma das outras pessoas, só que se ele estava atrapalhando a aula, esse é o problema. Ele está ruim no momento que ele está aplicando isso. Mas interessante, pelo menos ele é consciente disso, né? Ele é sincero e tem esse autoconhecimento. Não, eu sei que eu faço isso por causa disso. Vamos ajustar. Eu não sei. Certo também, né? Explica, mas não justifica. Então, isso é melhor ou é pior, Christopher? No quesito, assim, dele ter consciência? Não, é ótimo que ele tenha consciência. A gente só tem que colocar ele em um outro ponto, né? Se ele vai fazer uma apresentação de stand-up. Ali é um lugar legal de ele fazer uma forma de ser um cara engraçadão e etc. Tudo certo. No meio da aula, atrapalhando os outros, não. Né? Que é a habilidade feita, uma qualidade feita no momento errado. E daí não dá. Aí tem que... mas você está cortando a minha criatividade. Não tô. Eu só estou dizendo que aqui não é esse momento. Não é o momento, não é o lugar. Do outro lado né? Agora, por mais que a gente cuide daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente transmite para os nossos filhos... A gente tem que lidar com as críticas dos outros a eles, né? Como eles reagirem a essas críticas, seja de amigos, até de desconhecidos. E daí a gente entra no território perigoso também das redes sociais, internet, onde eles recebem críticas e julgamento de pessoas que eles nem sabem quem são. Como lidar com isso? Como os nossos pais podem lidar com isso? Uma coisa importante é saber assim. Primeiro, o quanto que a gente critica os nossos filhos. E como a gente critica. Vamos lá, lembra, coxa de retalhos, a maior parte é nossa. Como que a gente critica e como que a gente faz o pontuar? Porque quando você faz uma disciplina, então eu vou corrigir a rota, você primeiro não vai fazer um campo de generalização. Olha, filho, filha, esta situação que você fez não está legal. Desta forma não está legal, porque daí você limita no tempo. Qual que é o grande problema? Às vezes os pais, e a gente tem a tendência às vezes a fazer isso, colocar em um campo grande, sabe? O filho, a filha, ele pode estar preguiçoso naquele dia. E às vezes você vai dizer assim, tá com uma preguiça, hein? Tá aí, preguiçosinho, né? Mas isso quer dizer que é preguiçoso? Não. Não necessariamente. Exatamente. Mas assim, ele está num estado de preguiça. E talvez dormiu mal, como é que foi? E aí, esta questão de dizer assim, hoje eu tô meio ruinzinho, porque fui dormir mais tarde, fiquei vendo o jogo, vendo a televisão, ou não consegui dormir, e hoje eu estou mais com preguiça. Mas não é um estado, né? Porque qual que é o nosso estado? Né? Eu estou aqui. Beleza. Mas qual que é o estado? A minha voz tá ruinzinha hoje. Quer dizer que a minha voz é ruim o tempo inteiro?
Não, talvez por causa da gripe, por causa do incômodo, o estado meu é este. Então, aí eu tenho a noção da autoestima, sim ou não. Mas, de novo, somos adultos, nós sabemos algumas coisas sobre nós com o tempo. Sim. Crianças... A maturidade é que traz isso. E muito menos, e adolescentes já tem mais, mas daí tem o componente do grupo. Aí, o componente do grupo... A opinião do grupo também, né? Ela porque tem um as nível de... pessoas pensam ao meu respeito, e como foi comentado aqui, essa opinião da rede social que não te conhece, só te vê nas fotos e está falando ao teu respeito. E isso para o adolescente pesa muito, né? Isso precisa ser orientado, trabalhado com o adolescente, até que ponto aquilo é relevante. Eu lembro de uma situação que eu tive que resolver uma aluna atleta que eu tinha. Ela era uma aluna ginasta e ela foi campeã brasileira. E daí foi a foto ali, a postagem na rede social do colégio, e alguém escreveu assim, que pena que o braço é tão grosso, né? Porque as atletas têm o braço maior, né? Então fez um comentário do braço dela ser um braço mais forte. E aquilo acabou com ela. Todos os outros comentários positivos, eles ficaram anulados por causa daquele comentário do braço ali, que foi um comentário totalmente infeliz, né? Completamente, né? O que me parece, e aí tem a nossa, às vezes, a reedição, né? A gente reedita e diz assim... Tenho quase certeza que essa pessoa que comentou queria ter metade do braço que você tem. Queria ter o talento. Inveja, né? Você acabou talento, tua medalha. Exatamente. Eu, não, e o teu braço vai ser forte. Você é ginasta, tem que ter. Sim. Não tem como. Porque o que é difícil, às vezes, para o adolescente entender é que eles não precisam da aprovação externa. Eles, às vezes, querem o tempo todo aquela aprovação externa. Isso não é necessário. E dentro do lar, nós podemos deixá-los mais seguros. Filho, eu sei quem você é. Não o que você faz, nem o que dizem sobre você. Eu conheço você, assim como Deus nos conhece. Nós, como pais, eu te conheço quem você é, não pelo que você faz. E é isso que vale. É isso que você é, não o que estão dizendo. E eu tenho orgulho de você, de quem você é. Vocês estavam falando disso, né? Vou contar uma curiosidade. Eu sou maratonista, corro 42 quilômetros. Todo ano eu participo de uma maratona. Em 2019 eu corri a minha primeira maratona. Para quem não sabe, maratona são 42 quilômetros, 195 metros que você tem que fazer. E a prova, ela tem um total de, no máximo, 6 horas. E na minha primeira maratona, eu corri em 5 horas e 56 minutos. Quando eu terminei, a minha família estava na linha de chegada com uma faixa, tal. Eu comemorei aquilo, porque a minha meta era terminar, entendeu? Tem muita gente que começa e não termina. Beleza, o tempo para mim era assim, eu não ligava, eu só queria terminar. E aí, no outro dia, uma colega, uma amiga, chegou para mim e falou assim, nossa, 5 horas e 56, você não sabia ir mais rápido, não? E eu olhei aquilo assim, pensei, nossa, que infelicidade, né? Eu fiquei 5 horas e 56 minutos correndo. Essa pessoa não corre 1 quilômetro. E eu pensei assim, pois é, né? Eu olhei e falei, na próxima vamos esforçar para ver se eu diminuo um pouquinho. E aquilo, dependendo da pessoa que não tem noção do esforço, do que é, né? Eu recebi uma crítica. Eu tinha acabado de fazer um feito enorme. Ao meu ver, foi um feito gigante. Mas a pessoa era pequena para fazer aquele comentário. Então, nós somos adultos. Para nós lidarmos com isso, é um pouco mais fácil, porque nós já estamos calejados da vida. Mas eles que estão começando essa caminhada, chegar e falar, eu conheço você por quem você é, eu sei o que você sabe fazer, eu sei todas as tuas características, ajudar a elevar essa autoestima, deixá-los um pouquinho melhores ali, para eles aprenderem a lidar nisso no decorrer da vida, né? Eu acho que é esse autoconhecimento daí também, né? Quando a família chega e fala, vamos ver quem que fez esse comentário, quem que é essa pessoa, por que fez essa pessoa. Então, essa análise para ele entender, não, como você entendeu, não, essa pessoa é pequena para fazer esse comentário, né? Então, levar esse adolescente a entender que aquela pessoa que fez aquele comentário infeliz, ela não está naquele nível. Quem sabe ela nem entendeu o que ela está escrevendo ali, ou fez por outros motivos, inveja, ou alguma coisa assim. Então, levar a esse entendimento. Então, esse comentário, para mim, não serve. Deleto. E assim, a questão das pessoas que são mais próximas da gente,
elas têm funções e elas têm presenças na nossa vida muito grandes. Sim. Às vezes a pessoa está longe, no anônimo, e ele pega e faz um comentário desse. Pode incomodar, sim, pode incomodar. E incomoda muitas vezes porque a gente quer, de uma certa maneira, ser aceito por todos. Apesar disso ser já uma questão de ilusão. Nem todas as pessoas vão gostar de você, porque algumas das pessoas não gostam nem delas. Então, se elas não gostam nem delas, quem que é você para elas gostarem, né? Então, assim, comentários infelizes, às vezes, vêm de pessoas assim. E aí você diz assim, se isso é o melhor que essa pessoa pode fazer, ok. Eu não preciso que esse melhor seja a avaliação dela. É o melhor que ela pode fazer? Tá bom. Então, triste por você que esse seja o melhor que você possa fazer. É uma forma de trazer para a realidade e dizer assim, às vezes uma pessoa não vai gostar por diversos motivos. E também, mas e se ela não gostar? Tudo bem, opiniões existem, né? Não preciso da aprovação o tempo todo de todo mundo. Exatamente. Exatamente. Isso é uma questão de maturidade, construção de autoimagem, que é tijolinho por tijolinho a cada dia, né? Existe uma armadilha também que nós pais geralmente caímos também, que é a comparação. Né? De comparar, fulano, seu irmão, seu primo, seu amiguinho, ele faz isso. Ou então, quando tá fazendo alguma coisa errada, tá fazendo igual o seu primo já, tá fazendo igual o seu amigo, essa comparação, né? Tem até um meme aí, já mais pros mais adultos, que fala, né, quando a mãe manda uma mensagem pra você, viu que seu primo passou no concurso público, tá ganhando 30 mil, e você ainda tá procurando emprego, né? Enfim. Mandando currículo aí. Esse tipo de coisa, só se é ruim pra um adulto ouvir isso, imagina pra uma criança, né? Como evitar essa armadilha? A questão é a seguinte, nós vamos fazer comparações, mas a gente tem que dizer que eu vou utilizar palavras absolutas. Todas as comparações são injustas, exceto uma. Aí se diz assim, tá, como assim? Pera, todas, exceto, então não são todas, mas... Todas elas são injustas, exceto uma. Existe uma comparação que você pode fazer e que a criança ela vai entender aquilo como uma estrutura de autoestima. Na sua segunda, tá? Maratona. Qual que foi seu tempo? 5h12. 5h12. Pronto. Já consegui fazer, tá? Para você, a sua comparação, a primeira era de 0 para isso. Ótimo. Terminou, era o esquema. A segunda, era o teu objetivo melhorar o tempo? Eu queria. Queria, muito bem. Ela fez a comparação com ela mesma. E a comparação com ela mesma é justa. Porque se eu for comparar eu com você, nós temos 2 histórias, nós temos 2 momentos de vida, nós temos qualidades, posturas, inteligências, formas completamente diferentes. Então, eu comparar um com o outro não é justo. Alguém vai sair perdendo nisso. Né? Mas a comparação de você com você, em outro momento do tempo, é muito legal. Né? É saudável, né? Completamente saudável. Porque você diz assim, não fui tão bem nessa. Tudo bem que você fez uma comparação, mas aonde foi que você não fez? Agora, comparar com o outro, qual que é a história do outro? Qual que é a postura do outro? Quais que são as qualidades do outro? São né? contextos diferentes, Sim, né? Eu tenho uma amiga minha que ela tem a mesma idade que eu, só que nós temos tamanhos diferentes. A minha melhor maratona eu fiz em 4h18. Ela faz em menos de 4 horas. Tranquilo, ela pega pódio, ela não é uma atleta de elite, mas ela consegue isso, ela é menor do que eu, ela tem um porte menor, ela tem mais tempo para treinar, então são contextos diferentes. E a comparação com o outro, melhor não valida, mas a comparação consigo mesmo no decorrer da história, aí sim, a gente pode validar. E como trabalhar a autoestima das nossas crianças e adolescentes quando a nossa autoestima, a nossa autoimagem não tá boa, né? Como que a gente vai transmitir algo que não tá bem resolvido na gente? Vocês têm alguma dica a respeito disso? Essa pergunta é difícil, né? Eu acho que quando o adulto, quando o pai, quando a mãe, ele
tem uma autoimagem distorcida, ele tem problema de autoestima, a chance dele criar filhos muito parecidos com ele é muito grande. Muito. E não parecido na coisa boa, né? Sim. Normalmente vai ser nos defeitos. Sim. Aquela exigência extrema, né? E a gente vê muito isso na escola, né? O problema que o filho dá, a forma como ele é, que o aluno dá, né? A forma como ele é, daqui a pouco se chama o pai para conversar e o discurso é o mesmo jeito de agir ali, né? Então, eu não vejo outra saída senão esse adulto fazer um tratamento aí, né? Buscar uma autoimagem melhor para conseguir ter um filho saudável emocionalmente, né? Porque uma criança com uma imagem distorcida, ele vai ter um problema de saúde mental. Ele vai entrar numa depressão, ele vai ter um problema de saúde mental, né? Porque assim, um outro dia eu tô fazendo uma palestra, eu até coloquei uma frase, diz assim, a realidade, ela não se importa com a tua opinião. A realidade é a realidade. Aí nessa situação, a autoestima, numa situação dessa, de quem tem uma autoestima distorcida, frente à realidade, não vai dar conta. Sim. Ou não vai dar conta porque acha que é muito maior e não é, e daí se frustra. Ou às vezes não vai dar conta porque acha que é muito menor e não tem as qualidades suficientes, porque não consegue ver. Às vezes a outra pessoa vem lá e diz assim, cara, foi muito legal, foi muito bonito e etc. Eu não achei, porque né, acaba não tendo. Imagina passando isso para frente, né? Eu vejo também, isso é muito comum em escola, quando o pai ou a mãe, né? Ele coloca uma expectativa muito grande nessa criança de uma coisa que ele não foi, que ele não é, que ele não conseguiu. E aquela criança tem que ser a melhor, ele tem que tirar uma nota, não pode tirar uma nota menos do que 10, menos do que 9. E daí aquela criança está lá na prova e ela erra, e ela chora, e ela sai com crise de ansiedade. E ela não consegue dar conta daquela expectativa tão alta em relação a ela. É a mãe de Mesa. Geralmente essa expectativa é de um adulto que colocou uma expectativa dele, que era para a vida dele, ele não conseguiu atingir. Então, ele colocou nesse filho perfeito que ele está criando, que é o melhor aluno, a melhor nota, tudo ele é o melhor. Então, ele não pode errar nunca, não pode tirar uma nota baixa nunca, ele não pode nunca esquecer um trabalho, ele nunca pode ter nada abaixo daquilo que foi estabelecido por aquela família. E tem um lado também de que, às vezes, o pai e a mãe, eles tiveram sucesso em alguma área da vida, foram muito bons e querem que o filho repita o mesmo caminho, siga os mesmos passos e alcance o mesmo patamar que ele. Mas é outra pessoa, é outra vida, né? Não tem como cobrar. Tem essa questão da projeção, mas tem também essa questão de ele tem que ser como eu. Sim. Não tem como, Tem né? muito. E aí você tem uma dificuldade porque uma pessoa que acha que o mundo tem que ser do jeito dela, ela é uma pessoa imatura. O egoísmo é imaturo. Porque, né, é aquelas brincadeiras. Você acha que o quê? Que o sol tá dentro da tua barriga, que as coisas orbitam ao seu redor. Não é desse jeito, né? A única coisa que orbita ao nosso redor é se a gente tiver com labirintite e aí as coisas vão girar. Mas é só por causa que você tá no momento distorcido. Mas assim, mas é doença também, né? Então, pra gente ter uma noção. Mas às vezes os pais têm essa dificuldade por conta disso. Não funciona. Não funciona, né? E às vezes eu vejo muito assim, nessa situação o pai precisa cuidar de si para daí poder cuidar do outro ser, certo? E às vezes os pais, por exemplo, não querem que o filho cometa o mesmo erro, né? Isso é muito nosso, mas vai acontecer. O erro, ele faz parte da criação do ser humano. Normalmente, podem ver, quando a gente erra numa coisa, a gente a gente faz de tudo para não fazer aquilo novamente. E mostrar para os nossos filhos que errar é humano, que errar vai acontecer para o aprendizado. Faz parte do processo. Faz toda a parte do processo. A gente vê muito isso nas crianças, na escola. Às vezes erra, ai, que burro, ai, nossa.
Não, faz parte, você vai aprender. Eu faço muito questão disso quando eu vou falar com os adolescentes, que eles acham que a gente, por ser adulto, não vai errar, né? Eu faço lá aquele cronograma avaliativo, e já aconteceu, às vezes lá tem 19, 20 cronogramas, e às vezes tem um erro ali que você nem vê mais, né? Eu tinha errado uma data, e entrei na sala de aula, marquei uma prova num dia que aquela turma não tinha aula com aquele professor. Eu tinha entregado ali os cronogramas, entrei, pedi licença pro professor. Queridos, tudo bem? Vocês estão com o cronograma aí? Peguem aí. Pegaram o cronograma. Vocês já erraram na vida? E eles começaram a rir. E riram, horrores. Eu falei, pois é, eu também. Estão vendo essa data aí? Tá errada. Corta aí. É tal dia. Vocês têm aula com esse professor? Não. Então, eu também errei. Vou fazer o possível para não errar de novo, tá? Mas só mostrando que eu também sou humana. E eles caíram na gargalhada. Ah, prof, nossa. Isso é importante. Claro que você não vai contar todos os seus erros pro seu filho. Ah, eu fiz isso, isso... Não, né? A gente precisa ser o exemplo. Mas mostrar que nós também erramos. Faz parte da construção da imagem dos nossos filhos, da confiança que eles terão e que eles podem ter essa resiliência, né? De se erguer. Uma analogia para se cuidar, para poder cuidar do outro, do filho, é aquela mensagem no avião, né? Quando cai a máscara de oxigênio, ponha primeiro em você e depois na criança. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar a criança, Sim, né? exatamente. Agora, a gente até comentou no começo da conversa, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Sobre a diferença entre autoestima e arrogância. Né? Como trabalhar a autoimagem nas nossas crianças para que elas não se achem melhores do que as outras ou as melhores do mundo, acima dos colegas, acima dos irmãos, dos primos, enfim. Como que a gente pode cuidar com isso? A comparação, que é o que a gente estava puxando lá atrás, ela sempre vai levar à questão do resultado mais do que o processo em si. E assim, a arrogância é uma forma de autoestima aparecer mais baixa, apesar de parecer que não. A gente vive numa era de narcisismo. A gente ouve muito em podcast, processo assim. O narcisista, ele, de longe, ele é alguém... Claro, tem a questão do processo, tem a questão da doença, mas ele é um inseguro master. Vamos lá, ele é muito inseguro. E exatamente por isso, ele precisa o tempo inteiro mostrar, para que ele tenha validação, e que eu sou muito melhor, e que eu tenho muito, e posso. Exatamente porque, em si, ele sente lá dentro que ele não é nada. Então, nesse campo ali Só que como é que a gente constrói isso? Né? Como é que a gente faz para construir de um ponto para não ser ter um comportamento narcisista? Ter um comportamento que seja arrogante? A ideia é a seguinte, eu gosto de um livro chamado Garra. Eu não vou lembrar o nome correto, acho que é Angela Duckworth, alguma coisa assim. Se você colocar lá, você vai achar. E ela fez uma pesquisa comparando pessoas que tinham muitos talentos comparado com pessoas que obtiveram sucesso. E as pessoas que tinham muito talento, algumas delas poderiam ser mais arrogantes. E o talento que elas tinham em algum ponto não necessariamente significaria no futuro sucesso. Então, assim, quem tem sucesso na pesquisa dela, e o que o livro traz isso, é quem tem garra. Então, tanto é porque o nome do livro é Garra. Porque ela faz o processo de dizer, essas pessoas, elas talvez não eram as mais bonitas, não eram as mais talentosas, não eram as mais... com as melhores condições, no entanto, elas tiveram sucesso. Por que elas tiveram sucesso? Que uma delas, elas tiveram a humildade de entender que elas não vão saber. O Bernardinho, o técnico de vôlei, ele até criou uma fórmula, né? Que ele, ao treinar as equipes, ele foi mapeando e viu que as pessoas de menos sucesso, mas com mais garra, mais disciplina, o resultado era muito melhor do que aquela que tinha maior habilidade com a bola, mas era mais relapso, indisciplinado e tudo, né?
autoconfiante e tudo. Então, o resultado dele era menor. Ele tinha mais habilidade, mas o resultado dele era menor. Ele até criou uma fórmula ali de sucesso, dizendo que o talento com esforço, ele pode chegar no resultado melhor. Quando eu vou falar para explicar qual que é o nível de conhecimento, e o nível de conhecimento com o nível de autoconhecimento também, eu gosto de fazer sempre uma comparação relacionada a um prédio. No primeiro andar do prédio, você vê o quê? Qual que é o teu horizonte? O teu horizonte é o muro, ou o prédio do lado, ou a rua. Mas para cada ponto que você vai subindo, apesar de você estar subindo, o teu horizonte começa a ampliar. Sim. E cada vez você vê o que você não sabe. Porque as pessoas que estão lá no primeiro andar, elas não veem aquilo que quem está no 18º, quem está no 50º andar vai ver. Só que quem está no 50º andar vai entender o seguinte: bom, eu tô aqui em cima. E aí? Olha tudo que eu não tô. Olha a diferença, olha o horizonte que eu tenho. E esta postura é uma postura que dá para fazer com que crianças e adolescentes tenham noção. Por mais que você saiba, por mais que seja assim, haverá alguém que vai ter alguma qualidade melhor que você. E essa não é para você se comparar. Abre lá, vê o que essa pessoa faz. Ela faz esse negócio um pouco melhor. Muito bem, então eu vou... Lembra o pedacinho lá da coxa? Vamos pegar um pedacinho da coxa? Vamos colocar aqui. Essa aqui, esse pedacinho da coxa, tá melhor daquele que eu tinha, então eu vou trocar. E aí se torna a comparação, não a comparação com a pessoa, mas vendo qual que é o modelo que essa pessoa pode colocar. Aprendeu a fazer um negócio bem feito. É o que a gente faz às vezes na cozinha. Sim. Aprendi a fazer desse jeito. Mas eu olhei ali a pessoa fazendo lá daquele jeito e não ficou bom. Mas é hoje. Trocou. Mas o meu é melhor. Não quer dizer. Está aberto para o conhecimento e isso mostra a autoestima no lugar adequado. Eu sei onde eu estou. Eu acho que a autoestima e o autoconhecimento, eles caminham de mão dadas, assim, né? Se eu não tiver um bom autoconhecimento, eu também não vou conseguir enxergar quem eu sou. Tem a tendência de fazer uma distorção da realidade. Sim. E aí, naturalmente, as situações vão ser distorcidas Vivendo, no mesmo campo. Exatamente, vivendo num mundo irreal. É uma das coisas que a gente conversa muito com os pais, é a quantidade de tempo que as crianças devem ficar nas telas, né? Já existem pesquisas, já existem tabelas, a partir de quantos anos e quanto tempo cada criança pode ficar que não se torne prejudicial, né? Porque se aquela criança fica muito tempo dentro daquela realidade virtual, ela pode criar em algum jogo, em algum ambiente virtual, um personagem daquilo que ela não é e viver esse personagem e não querer voltar para o mundo real. Eu já tive uma situação de uma criança assim, aluno de 13 anos, que não quis, ele precisou fazer um tratamento enorme, não frequentar a escola por um tempo, porque ele não queria ser quem ele era. Ele queria ser o personagem lá do jogo que ele criou, aquela pessoa forte, com todo o contexto de onde ela vivia, né? Esses joguinhos de construção, de casas e de tudo que vive no ambiente virtual. E essa criança ficou tanto tempo que chegou um momento que ela não queria mais sair do jogo. E juntou com provavelmente alguma coisa interna dela. Exatamente, assim, família e tudo mais, né? De achar de que aquele personagem era melhor que ela ele mesma. em si. Então, assim, projetou naquilo, né? Vou pegar naquilo. E é claro que isso tudo tem a falta de vigia da família, de quanto tempo essa criança ficou na tela, né? Deixar a criança por conta própria, né? Sem ter essa vigilância, essa guarda efetiva dessa criança. Aí junta tudo isso, né? E a gente pode também ver que numa situação dessa que você trouxe, qual que era a validação que existia no ambiente real. Porque o ambiente virtual existia validação. Sim. Mas o ambiente real que a circundava, talvez não tivesse o mesmo tipo de olhar e o mesmo tipo de qualidade para dizer, beleza, diferença sim. Né? E assim, muito tempo em tela, obviamente vai ser um problema.
É como você fazer um exercício físico só para uma área do teu corpo. Sim. A lógica é essa. Encaminhando para o final, para que isso não aconteça com as nossas crianças e adolescentes, que dicas a gente pode deixar para os nossos pais para que eles comecem hoje, agora, a construir a autoestima dos filhos de maneira sólida, duradoura, algo bem fundamentado que vá a longo prazo, até a idade adulta, eles terem o autoconhecimento, a autoimagem para ter uma autoestima saudável? Um lar com diálogo, com conversa, com reconhecimento do ser, olhar para a sua criança, para o seu adolescente, reconhecer as coisas boas que ele tem, né? Não dar tanta ênfase assim também, senão se torna arrogante. Mas a arrogância é falta de autoestima. Acabamos de conversar sobre isso. Mas assim, validar as coisas que são boas, ajudar nas coisas que não estão tão boas, que precisam ser desenvolvidas, né? Todos nós temos algo a desenvolver. Mas validar essa criança, esse adolescente, comparar com o antes e o depois, não comparar com o irmão, não comparar com o vizinho, com o primo. E isso vai para nós adultos também com os nossos colegas. Quantas pessoas vocês conhecem que tem um perfil de ator, assim, sabe? Se faz mesmo. Acaba humilhando as outras pessoas para estar sempre num patamar alto. Nós conhecemos pessoas assim. E que pena, né? Que essa pessoa é assim. Mas em casa, esse diálogo, e pedir muito para que Deus nos aconselhe de como fazer isso. Ele, como um pai amoroso, nos deu talentos, nos deu oportunidades de desenvolvermos esses talentos. E nós também precisamos propiciar isso aos nossos. Você vê lá, por exemplo, o meu adolescente, ele é tímido, mas ele ama basquete. Ele joga muito bem. Então, assim, olha, que legal. Lembra, eu também jogava. Nossa, olha essa jogada. Às vezes, você ligar o teu adolescente, eles muito ligados ali no celular, eu, às vezes, mando para ele uns videozinhos da NBA. Olha essa jogada. Nossa! Será que um dia eu vou conseguir fazer? Bom, a gente pode tentar. Esses aí têm bastante talento, mas a gente pode tentar desenvolver. Olhar para aquele adolescente, para aquela criança e incentivá-los nessa parte de desenvolver suas habilidades e sempre validar quando é possível, né? Eu entendo também que na família, no lar, a gente precisa ter pequenas atitudes com continuidade, todos os dias. Então, porque fica difícil, né? Uma época você tá bem, você dá um monte de elogio ali, cuida. De repente você tá mal e tá tudo ruim naquela casa, né? Então, eu acho que a gente tem que se policiar. O pai e a mãe, eles precisam ser disciplinados também para repetir essas atitudes diariamente. E essas atitudes sinceras, né? O olho no olho, o abraço, o carinho, o afeto, o elogio sincero, né? Fazer com que a tua criança, ela se desafie a superar aquilo que não tá legal, né? De repente, uma criança que não consegue arrumar o quarto lá e ela precisa arrumar aquele quarto, você vai lá e ajuda. Ajuda um dia, ajuda 2 dias, daqui a pouco ela está fazendo sozinha, né? Então, acho que precisa de uma constância. Essa criança, ela não pode ser abandonada pela família. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento de mundo que a gente vê muita criança abandonada. Cada pai, cada mãe está cuidando da sua vida, dos seus estudos, da sua profissão, e aquela criança está lá, convivendo naquela casa, mas sem estar sendo olhada e cuidada, né? Sem estar... Ninguém está prestando atenção no que está acontecendo. Quantos adolescentes aí estão se cortando e só na escola a mãe descobre que esse adolescente está se cortando? Ah, mas nunca viu? Nunca viu isso? Não percebeu que estava tanto tempo afastado, tanto tempo do quarto? Tem os filhos do quarto, né? Quanto tempo esse adolescente está lá naquele quarto e ninguém vai ali conversar com ele? Então, eu acho que ser pai é para sempre e a gente precisa de dar tempo ao filho, à filha e à família, né? A gente precisa dar esse tempo. É um tempo que a gente gasta aqui e ganha lá na frente. E é importante também ter os princípios que vão reger, né? Então, assim, qual que é o princípio que tem? Então, eu vou colocar que uma das mais
eficazes formas de você construir é você conseguir dar autonomia. Mas para você dar autonomia, você precisa estar junto. Então, assim, é aquela história. Você me diz assim, quando a criança é muito pequenininha, você dá banho nela completamente. Quando a criança está um pouquinho mais velha, você já percebe que ela já consegue lavar certas partes do corpo. Então, você já deu mais um ponto de autonomia para ela. Mais para frente, você não precisa mais dar banho. Mas você, de vez em quando, vai lá fazer... Olha, será que tá tudo certo ali? Tá limpando bem aqui atrás da orelha, tá lavando bem o cabelo, até um ponto que você não precisa mais. Mas, para você chegar nisso, você tem o trabalho de estar junto. Você tem o tempo de estar ali em conjunto. E é assim, é o tempo, é o princípio de vou gerar autonomia, e aí, baseado nesta geração de autonomia, aí você faz os elogios e faz os consertos baseado em como a criança está indo. Então, acho que nesses princípios são coisas que a gente consegue sair. Sai do quarto, então, é o que você estava falando. Leva lá pro quarto, coloca aquilo lá, acha um ponto em comum, né? Olha que legal, dá para fazer isso daqui, para que a gente consiga assim. A ideia, nós como pais, é nós nos tornarmos desnecessários aos filhos na fase adulta. Sim. Isso dói um pouquinho, porque dá uma ideia assim, mas meu filho não vai precisar de mim? Se você fez um bom trabalho, não. Tá na hora de sair de casa, né? Se você fez um bom trabalho, não. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar longe de você. É essa a diferença. Que às vezes eu vou dizer assim, não vou deixar aqui, porque senão eu vou ser abandonado. Não. Se você teve um bom relacionamento, construiu uma relação legal, haverá com você. E aí os pais precisam dar autoestima de dizer assim, minha função é... Ai, criatura, vamos lá. Faz melhor. E que legal. E se for melhor que você, ótimo. Que bom. É tudo que a gente quer. Então, mas nossa, não, tá tudo certo, melhorou, ótimo, autonomia, tempo em conjunto, vamos trabalhar, verdade, com certeza. Eu tenho uma experiência que eu passei com o meu filho mais novo, que eu percebi que ele era uma criança lenta, e eu sou uma pessoa muito rápida, então eu vi que ele era lento, e daí na adolescência percebi que ele era lento, então eu criei um treinamento ninja de aproveitamento de tempo. E daí fiz lá o roteirinho na geladeira, de quantas horas para cada atividade e tal, né? E ensinei ele o treinamento ninja para aproveitar o tempo. Aí ele estava no colégio, lá no IAP, né? O colégio interno, estudando lá. E eu fui visitá-lo. Um dia cheguei lá, aí ele tinha ido para a cidade para comprar camiseta para o Grêmio, porque ia ter uma festa, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele chegou e falou, mãe, o treinamento ninja de aproveitamento de tempo me ajudou muito. Você acredita que eu consegui fazer tudo o que eu precisava nesse dia? E eu, opa, muito bom, deu certo, né? E às vezes talvez ele poderia até ser lento, porque você fazia as coisas rápido, por que ele ia fazer? Né? Porque às vezes é isso assim, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para dizer assim, e agora? Eu ensinei para você, mas se eu não deixar você... a história do lavar a louça. Você lava a louça junto, não ficou tão bom. Daí não ficou tão bom. Até o momento que lava melhor que você. Ótimo, deu certo. Aí. Nesse quesito, se você parar para pensar, imagina se você tivesse chegado para ele e falado, você é lento. Você é lento. Poxa, demora demais. Vamos. Não consegue fazer, não. Né? Olha, eu observei certa coisa, então eu fiz um outro caminho para ajudá-lo nessa situação, para ele... tirar essa autoestima de lento, né? E não ficar com isso para o resto da vida. E assim, e é lento baseado nela. Exatamente. Talvez ele tenha chego no colégio interno e diz assim, caraca, esse pessoal aqui é lento. É exatamente isso que acontece. É isso mesmo. Todo mundo é muito devagar aqui. Exatamente. E hoje ele é um adulto extremamente organizado. Consegue organizar horário, fazer todas as coisas que ele gosta, que ele quer fazer, dentro de um espaço de tempo. E eu, como mãe, era isso que eu queria, que ele atingisse isso. Pronto, né? Resolvido. É isso aí. Nós pais estamos aqui para puxar para cima, né? Porque para baixo o mundo já puxa bastante. Para cima porque a nossa verdadeira imagem e semelhança está no alto. Sim. Que pena que acabou. Que conversa boa a gente teve aqui. Obrigado, Heloíse.
Elisa, Christopher, foi muito bom. Obrigado por terem aceitado o convite. Espero encontrá-los aqui em outro episódio. Foi um prazer. Foi um prazer. Com certeza. Sempre que quiser. Opa, chamaremos sim. Lembrando que termina aqui, mas continua aqui nos comentários, se você está no YouTube. Deixe aí nos comentários e escreva. Teve alguma situação em que você trabalhou a autoestima do seu filho? E fale pra gente como foi essa experiência, como que você elogios que você usa pro seu filho que são bem fundamentados, construtivos, não são elogios vazios. Deixe pra gente aqui a sua experiência, a gente vai interagir com você, vai comentar. E lembre-se também de seguir o nosso canal, de ativar o sininho para receber novos vídeos, para você ser avisado quando novos vídeos entrarem no ar. E deixe o seu joia, o seu like também, para esse vídeo alcançar mais pessoas. Claro, compartilhe também lá com seus familiares, compartilhe o link com seus amigos, para que esse conteúdo, essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ter acesso a esse conhecimento. Se você está ouvindo em uma plataforma de áudio, também siga o nosso perfil para a gente saber se você está gostando ou não, tá bom? E a gente se encontra no próximo episódio. Até!